Deixa eu só colocar aqui o Instagram. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Instagram novamente. A gente já estava no Facebook e agora a gente chega aqui no Instagram falando de governança clínica, que é um tema recorrente, é um tema que a gente sempre tem que estar atualizando. E mais do que isso, né? A gente está com um programa inteiro sobre governança clínica esse ano, né? Nos cursos presenciais do IBS, e eu tenho certeza que todos se beneficiarão desses conhecimentos aí super bacanas que a gente selecionou para vocês. Deixa eu só arrumar aqui o Facebook. Muito bem. Então, boas-vindas aí para Rafael, Valéria, Jorge, Natália, Aline, enfim, um monte de gente já chegando aí para a gente discutir. Eu vou pedir uma coisa para vocês, hoje vai ter bastante conteúdo, então eu vou pedir para vocês pegarem uma canetinha, pegarem um caderninho, para vocês começarem a anotar todas as dicas sobre implementação de governança clínica, porque vai ter bastante conteúdo. E que o Facebook não tá querendo ficar aqui no meu local. Peraí, gente. Peraí, Facebook. Vocês estão aqui no meu coração, eu tô gerenciando 2 mídias. E não é fácil, acreditem. Nada fácil, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então vamos lá. Aqui no Instagram também tudo bem? Vamos lá, gente. Gerenciando riscos, a gente vai falar então de implementação de governança clínica. Eu vou falar para vocês de várias coisas. Anotem aí, peguem um caderninho, peguem uma caneta e a gente vai começar falando de boas práticas. A gente vai falar de liderança, a gente vai falar de cultura de segurança, tá bom? Primariamente aqui. Vamos falar sobre liderança, né? A gente não tem, nem dá para começar, A Vivian tá falando que quando a Alexia pede para pegar caneta e papel, muitas dicas, é isso aí. Quando a gente começa a falar de governança clínica, qualquer tema relacionado à governança, seja governança corporativa, governança clínica, governanças de outros tipos, a gente tem que falar de liderança, né? Preparar essa liderança para uma atuação efetiva é extremamente importante. Preparar essa liderança para uma cultura de segurança é extremamente importante. Espera aí que eu tô atualizando aqui o Facebook. O pessoal tá no Facebook também. Tô tentando arranjar um lugarzinho especial para vocês aqui, Facebook. Então, a gente primeiramente vai ter que ter estratégias de preparação dessa liderança, anotem aí. Para que essa liderança consiga ter a percepção do que é uma cultura de segurança, né, importantíssimo, o que é a cultura de segurança, e implemente as práticas de uma cultura de segurança. Parece meio óbvio, parece que todo mundo sabe o que é segurança, mas não sabe, tá? Isso envolve muita coisa, envolve a gente aprender sobre gerenciar riscos, envolve a gente aprender sobre fatores humanos, né? Errar é humano, mas a gente tem que ter aí tópicos de cultura justa inseridos nas nossas discussões. A gente tem muita coisa para falar de liderança e muita coisa para falar de cultura de segurança quando a gente começa uma abordagem de governança clínica. Não dá para a gente começar a implementar a governança clínica sem discutir liderança antes de tudo, tá bom? Liderança é cultura justa. Então, o primeiro tópico aí é liderança, desenvolvimento da liderança. O segundo tópico é desenvolvimento de uma cultura de segurança e uma cultura justa, tá bom? A gente criou ali a base, é importantíssima para a gente continuar seguindo com os tópicos que a gente precisa implementar. A próxima questão é a gente pegar um tópico que é lá, e a gente já vem discutindo isso há muitos anos, lá no Manual da ONA, também em outras certificações, que é trabalhar com o perfil epidemiológico das nossas organizações. Então, o perfil epidemiológico, gente, é o reconhecimento, a identificação daquilo que a gente atende, daquilo que a gente presta assistência. Então, conhecer e reconhecer quem é a nossa população, né? Quais são as doenças que a gente trata, qual a incidência dessas doenças. Se são doenças sazonais, pode ser que no inverno eu trate bastante asma, gripe, doenças infectocontagiosas, de perfil, pode ser que eu atenda muito. Acho que voltamos. Todos me ouvem? Todos me ouvem? Acho que sim, né? Tivemos aí. Bom, então, terceira coisa é a gente identificar e trabalhar com o perfil epidemiológico para a gente saber exatamente governar essas doenças que a gente trata, né? O que é governar as doenças? É saber exatamente quais tipos de protocolos a gente vai implementar,
Quais tipos de indicadores, marcadores a gente vai gerenciar dentro desses protocolos, quando é que a gente começa e quando é que a gente termina o gerenciamento de um protocolo, como gerenciar esse protocolo, enfim. É muito importante a gente efetivamente saber e adequar o perfil epidemiológico a todas as tratativas de governança que a gente realiza, ok? Outra questão importante, né? A gente começar a trabalhar desempenho clínico, eficácia clínica. Então, a gente efetivamente começar a acompanhar resultados assistenciais, né? Então, não adianta eu só implementar protocolo, achar que o meu processo está ok, o laboratório está funcionando, eu estou conseguindo fazer o lactato, eu estou entregando a troponina no tempo certo, mas e o resultado desse protocolo? E o resultado das doenças que eu estou tratando? Né? Não só as protocolares, mas de uma forma geral, aquelas doenças de maior incidência, aquelas doenças que me geram risco, custo, enfim. Então, gerenciar o desempenho clínico e a eficácia seria aí o nosso quinto parâmetro. Implementar práticas de gestão de desempenho. Quando a gente fala de gestão de desempenho, gente, não é apenas da liderança, né, que a gente vem falando aí já no movimento de acreditação há muito tempo. Então, como está o desempenho das minhas equipes, da minha liderança, mas também falar de desempenho das equipes médicas, falar de desempenho da equipe base e trabalhar esse desempenho, trabalhar efetivamente desenvolvimento de pessoas dentro desse contexto, tá? Se eu não desenvolvo pessoas, eu não vou prepará-las para temas mais complexos a serem implementados, como é a governança clínica, né? Como é que eu vou implementar a governança clínica com uma equipe basal, com uma equipe que não, não me apoia na implementação de questões mais críticas. Então, esse sexto item é a gestão do desempenho. Trabalhar credenciamento, né? Isso é uma questão tão vista em metodologias internacionais e que a gente pouco fala no Brasil, né? Como é que está a questão da gestão do credenciamento dos profissionais de saúde dentro da minha organização, né? Quando a gente fala de credenciamento, não é só eu gerenciar se a minha gerente de enfermagem tem o Corém ativo, se o meu cirurgião está inscrito ou não no CRM e assim por diante. Gerenciar credenciamento é gerenciar, inclusive, funções, né? Então, será que eu não tenho, por exemplo, um cirurgião geral não capacitado em cirurgia plástica fazendo cirurgia plástica dentro do meu ambiente de saúde? Né? Será que eu não tenho um técnico de enfermagem executando práticas que são do enfermeiro? Isso é mais comum do que a gente imagina, gente. Credenciar e gerenciar credenciamento é gerenciar a habilitação, é gerenciar a capacitação dessas pessoas. Né? Então, isso faz parte também de práticas de governança clínica, sendo aí o nosso sétimo tópico. O que mais aqui? Definir. Quando a gente fala falou lá na frente de cultura de segurança, a gente precisa definir claramente dentro da nossa hierarquia, do nosso cronograma, enfim, das nossas funções gerais da empresa, quais são as funções e responsabilidades de qualidade, na gestão da qualidade, funções e responsabilidades de gestão da segurança, tá? A gente ainda vive um momento no Brasil em que a gente desloca a responsabilização sobre qualidade, sobre segurança para o gestor da qualidade ou para o núcleo de segurança do paciente. E a gente acaba não envolvendo nessas discussões outros líderes importantíssimos, como o gestor de engenharia clínica, como a CCIH, né, que trabalha só antibiótico terapia, controle de infecção, trabalha segurança, né, além de tudo. A gente pouco envolve gestão de suprimentos, né, o quanto compras tem a ver com segurança. Se eu deixo faltar medicação, se eu compro medicação de má qualidade, eu tô sim impactando em segurança ativamente, né? Então, funções e responsabilidades de segurança seria aí o meu oitavo tópico para a gente desenvolver. Bom, e aí quando a gente fala de funções de segurança, envolve também gerenciar a segurança como um todo, né? Gerenciar a segurança do paciente, assegurar práticas de segurança ambientais, né? Então, como que está a gestão das minhas caldeiras, como que está o suprimento de oxigenoterapia agora em épocas de Covid, como é que eu garanto contingências, tudo isso tem a ver com práticas de segurança, ok?
Oi, Bianca. A Bianca falando que é fisioterapeuta que, graças a Deus, esse ano, né, de 2020, ganhou aí uma valorização, uma importância primordial em práticas de segurança, né? Hoje o mundo conhece o que o fisioterapeuta, principalmente na prática respiratória, faz e a diferença que ele vem fazendo aí junto à gestão do paciente COVID, né? Não só internado, mas pós-internação, frente a toda a necessidade aí, né, motor e respiratória no pós-internação. Bom, falamos bastante aí, falamos 8 tópicos até agora, e o nosso 9º tópico, gente, é algo que lá em quando é que foi? 2014? Deixa eu ver, acho que 2016, eu não lembro mais o ano, que foi que a gente fez o fórum e o encontro da geração de excelência, o primeiro encontro da geração de excelência, onde a gente trouxe praticamente para o Brasil, pela primeira vez, a grande chama do cuidado centrado no paciente, né? Não se falava nisso na época, os outros países já falavam, aqui na Austrália já se falava, e a gente levou a questão do cuidado centrado no paciente para o Brasil já há alguns anos atrás, e foi muito bom, porque a gente sabe o quanto isso é importante, a gente sabe o quanto falar de cuidado centrado e seus 8 pilares é extremamente essencial, e que a experiência do paciente é apenas um pilarzinho dentro do cuidado centrado. A gente fala tanto hoje de experiência do paciente, mas quanto mais outras coisas a gente tem a aprender com as práticas de cuidado centrado. Tem aqui a Lai Vilas Boas falando: eu sou enfermeira e estou iniciando no núcleo de qualidade de uma unidade hospitalar. Que legal! Desejo muito sucesso para você, tenho certeza que essa live vai trazer aí alguns conhecimentos bacanas para essa implementação, né? Lembrar que núcleo não é o único responsável por qualidade no hospital, tem que envolver outros líderes, outras áreas, todos juntos fazem a catalisação aí das ações, fazem com que elas ocorram mais rápido, com maior eficiência, né? Sempre o caráter multidisciplinar ganha forças. Então, quando a gente fala de cuidado centrado, que é o nosso 9º tópico, a gente está falando de um monte de prática de cuidado centrado. Então, a gente está falando de experiência do paciente, a gente está falando de engajamento do paciente, comunidade, cuidador, principalmente cuidador. Era Covid, gente, vai ser a era do cuidador, né? Não dá mais pra gente ficar pensando que o cuidador é só um figurante, ele é só um ator não tão importante no cuidado. Ele é extremamente essencial e cada vez mais essencial nos cuidados, principalmente pós-Covid, né? O cuidado domiciliar da Covid, que muitas vezes tem aí os efeitos prolongados ao longo de meses, vai fazer com que o cuidador seja peça essencial nesse cuidado. A Vivian fala aqui: lá, Vilas Boas, bem-vinda a esse mundo, nos acompanha e tente implementar tudo que o Ibis fala por aqui, que legal. Então, quando a gente está falando de cuidado centrado, a gente está falando também de aprendizagem com erros, a gente está falando de direitos do paciente, a gente está falando de consentimento informado, enfim, tópicos muito abrangentes, mas extremamente importantes que a gente já discutiu aqui muito bem em outros momentos, né? E a gente vai ter depois lá acho que não sei se no meio do ano a gente vai ter um curso só sobre cuidado centrado, focado em governança clínica, então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bom, um outro pilar, e um pilar que talvez seja responsável, se a gente gerenciar isso bem, gente, eu diria para vocês que de 10 a 20% dos problemas das nossas organizações, principalmente hospitalares, eu não estou falando de banco de sangue, eu não estou falando de organizações que não lidam com o medicamento em si, mas se são instituições hospitalares, clínicas, enfim, isso faz toda a diferença, tá? A gente elimina muitos problemas se a gente gerencia esse ciclo de forma efetiva, que é o gerenciamento de uso de medicamentos. Poucas são as organizações hoje brasileiras que realizam um gerenciamento de uso de medicamentos de forma efetiva, de forma que realmente agregue valor para o paciente, que gere segurança. E a gente tem muitos tópicos nesse ciclo, né? A gente tem a parte de aquisição e compras, a gente tem a parte de armazenamento, unitarização, fracionamento, dispensação, prescrição, análise de prescrição, farmacovigilância, devolução, pesquisa clínica, enfim, tem um monte de coisas para a gente gerenciar no ciclo do medicamento e poucos são aqueles que efetivamente fazem isso bem.
né? Então, isso é um tópico extremamente importante, é um tópico que faz parte da governança clínica, sim, não dá para deixar de fora. E aquilo que eu falei, gerenciar medicamentos bem significa gerenciar pelo menos 10 a 20% da efetividade da sua organização. Farmacêuticos, vocês são tão importantes, não são porque são meus colegas, mas vocês são tão importantes na área de gestão quanto são importantes na área de assistência, ok? O farmacêutico também não pode esquecer que ele é um gestor. Aline falando, mulher, deixa isso salvo, muita informação preciosa. É isso que eu falo, estar aqui na live faz toda a diferença, porque vocês podem fazer perguntas, vocês podem fazer comentários, mas para quem não pode assistir, depois a gente vai deixar a live lá no nosso canal Geração de Excelência, tá? E é óbvio, também fica por 24 horas aqui no Instagram. Facebook, não tem problema, lá no canal Geração de Excelência. Depois a gente vai falar de um tópico que se chama Comprehensive Care, tá? Ele não tem uma tradução ideal para o português, porque seria cuidado compreensivo, e quando a gente fala isso, parece que não significa nada. Mas fora do Brasil, o Comprehensive Care vem ganhando força, vem efetivamente sendo implementado de forma bastante efetiva, que é um patamar além, né, um segundo degrau do gerenciamento de riscos, né? Hoje a gente tem o gerenciamento de riscos muito focado nos riscos básicos desse paciente. Então, claro, todo mundo gerencia queda, todo mundo gerencia lesão por pressão, todo mundo gerencia extravasamento lá na quimioterapia. Mas será que a gente está falando de outros riscos importantes? Será que a gente está falando do risco de suicídio fora das unidades psiquiátricas? O quanto a gente desenvolveu isso até agora? Pouca coisa. Será que a gente está falando de auto e heteroagressão, né? Será que a gente está falando de comprometimento cognitivo, né? A nossa população está envelhecendo, a gente tem muitos pacientes com demência. Como é que está a questão da cognição e como eu vou adaptar a minha assistência para esse paciente que não está entendendo o que eu estou falando, que não está conseguindo fazer um elo com o cuidador, né? Como é que a gente está tratando comunicação com esse paciente para que os riscos sejam gerenciados, nutrição, hidratação, enfim, é falar de um cuidado geral, gerenciando riscos de maneira comprehensive, de maneira compreensiva, tá? Segundo degrau do gerenciamento de riscos, só o IBS traz para vocês. Bom, outro tópico bastante importante, e eu diria que é o que algumas organizações no Brasil implementaram quando falaram de governança clínica. Primeira coisa que eles implementaram, eu faço governança clínica. Por que você faz governança clínica? Porque eu tenho um programa de auditorias clínicas. Ok, legal, mas como é que tá esse programa? E assim, governança clínica não é só falar de auditoria clínica. A auditoria clínica é um dos pilares desse monte de coisas que a gente está falando. Acho que eu já até perdi a conta, mas já devo ter falado de umas 13 coisas importantes aqui. Então, a auditoria clínica, gente, é uma sistemática de identificar fragilidades na assistência prestada aos pacientes de forma retrospectiva, de forma prospectiva ou de forma em tempo real no prontuário. No prontuário, nos exames, enfim, todas as informações clínicas, laboratoriais, bolsa de sangue, medicamento, análise da prescrição, enfim, tudo isso conjugado para que eu identifique fragilidades. E por que eu identifico fragilidades? Para que eu trate essas fragilidades. Mais importante não identificar, é o que eu faço com esse tratamento, como é que eu gerencio esses planos de ação para que eles sejam efetivados, tá? Governança clínica, já falamos aqui em outros momentos, mas tem mais de 8 horas aí de conteúdo para a gente falar, explicar para vocês os tipos, como que a gente faz, como que a gente envolve, como que a gente gerencia, tá bom? E óbvio, falar de efetividade clínica, né? Eu só audito, não só para identificar fragilidades, mas para avaliar o resultado da minha assistência também. Outro tópico importante, deve ser o número 14, que eu já perdi a conta, é a questão do openness, que também, se eu for traduzir para o português, fica muito difícil, porque é abertura, comunicação aberta, digamos assim, que é como que eu vou gerenciar a comunicação dentro da minha organização. Desde 2013, o Ministério da Saúde implementou comunicação como um protocolo de segurança do paciente essencial, né? Mas a gente sabe que pouca coisa foi implementada, muito
Basicamente, esses protocolos foram gerenciados dentro das organizações e a gente tem muita coisa de comunicação efetiva. A gente não está falando só de transferências, né? A gente fala que eu tenho um protocolo de comunicação no meu hospital porque eu tenho o SBAR. Gente, o SBAR é um pontinho no meio do oceano frente a um monte de práticas de comunicação que a gente pode implementar, né? Então, quando a gente está falando de openness, a gente está falando não só das transferências, mas a gente está falando de informações críticas sendo transpassadas. Agora a gente tem que, obviamente, falar de Lei Geral de Proteção de Dados, não tem como sair disso. A gente está falando de incidentes, disclosure, de comunicação, disclosure com os pacientes e familiares quando ocorre um evento adverso. A gente está falando de gestão de reclamações, a gente está falando de um monte de tópicos de comunicação que precisam ser gerenciados. Lembrando que eu sempre falo aqui esse ponto, 60% dos eventos adversos em saúde ainda, segundo alguns estudos, são originários de falhas de comunicação. Então, se a gente conserta o ciclo medicamentoso, o que eu falei? De 10 a 20% dos nossos problemas são solucionados, mas se a gente faz uma comunicação extremamente excelente, extremamente efetiva, eu diria para vocês que de 50% a 60% dos problemas hospitalares vão embora, tá? Mas é difícil, não é simples, não é fácil, parece óbvio, mas não é. A gente não faz comunicação efetiva, a gente não registra muito bem nos prontuários e a gente tem bastante a melhorar. E aí, por último, gente, além de tudo isso que a gente falou, a gente, como último ponto de governança clínica, a gente falar de desenvolvimento de pessoas, né? Então, claro que lá na ponta, no início eu comecei falando da importância de desenvolver líderes, mas mais do que líderes, gente, como é que a gente está desenvolvendo um profissional que é tão esquecido dentro das nossas organizações, que eu ainda não sei o porquê que ele é tão esquecido, sendo tão essencial, que é o profissional de educação continuada. A gente pouco fala nele, a gente pouco faz de maneira global para que esse profissional seja o gestor de educação continuada de toda a organização e não só da enfermagem. É um desafio, né? Então, hoje o que a gente vê é uma fragmentação, esse cara, ele tá ali cuidando dos enfermeiros e auxiliares e técnicos, e tem o RH cuidando do resto da organização como um todo, e eles não se conversam, eles não se alinham, e muitas vezes esses profissionais não são desenvolvidos para desenvolver pessoas, né? Então existem técnicas para isso, existem técnicas para você engajar o médico, existem técnicas para você trabalhar a andragogia, que é a educação de adultos, e se a gente não tem essa ponta, eu não diria nem que é uma ponta, eu diria que é uma outra parte da base que eu comecei lá no começo falando de desenvolvimento de liderança. Se a gente não tem isso muito bem embasado, a gente pode esquecer todo o resto que eu falei aqui. Pode esquecer de medicamento, pode esquecer de medicação, porque o que vai acontecer? A grande liderança, a alta liderança vai estabelecer essas práticas todas, essas diretrizes, essas políticas, e isso não vai ser desdobrado para a base. E aí a gente não implementa. Ninguém segue, ninguém sabe o que é para seguir, esse conhecimento não é fixado, não existe aprendizado efetivo. Então, treinar o treinador envolve práticas, sim, envolve desenvolvê-lo para que as organizações tenham a gestão do conhecimento, né? Tenham esse conhecimento fixado, gerenciado, e que independente das pessoas mudarem, se existir turnover, etc., o conhecimento ele é gerido dentro da organização, ele é perene, ele faz parte da cultura de segurança. O Arnaldo está falando aqui, a comunicação é um desafio constante, às vezes impacta drasticamente na vida da instituição. Eu diria que drasticamente mesmo, Arnaldo, não só nos eventos adversos, mas no como essa organização é vista no mercado, né? As mídias que não são trabalhadas, o quanto a gente não conversa com o paciente, com o familiar, para que ele tenha a nossa organização como referência, como indicação para um próximo amigo, familiar, e principalmente agora em era Covid, o quanto esse familiar e esse paciente estão desesperados por informação, desesperados por comunicação, e a gente não está sabendo como fazer isso. A gente está só apagando fogo. E enfim, a Bianca falando aqui também é fisioterapeuta. Que bom, Bianca, muito legal, muita gente conhecida aqui, tanto no Face quanto no Instagram. E aí, gente, o que eu diria para vocês? Esse ano, assim como os próximos anos, a gente decidiu
trazer mais uma vez para o IBS inovação, inovação, inovação. A gente sempre trouxe, mas a gente sempre manteve no nosso catálogo de cursos os cursos básicos, né? Primariamente, então, gestão por processos, mapeamento, indicadores, auditoria interna. A gente entendeu que isso, claro, ainda vai ser uma necessidade de muitas organizações, mas que as nossas organizações já aprenderam esse basal, né? Elas precisam agora evoluir para um algo mais, elas precisam evoluir para o que está acontecendo lá fora, para o que eu vejo aqui na Austrália, por exemplo, acontecendo, que eu falo, gente, não temos isso no Brasil, não temos openness, não temos comprehensive care, né? Não tem como traduzir, gente. A Aline fala, hoje, como não pode ficar acompanhante, as famílias ficam angustiadas, aguardando informações de seus entes queridos, e há muita falha nisso, muita falha, gente. Todo mundo conhece alguém que teve Covid, ou que infelizmente faleceu por Covid. Peça para essas famílias contarem as histórias. São histórias drásticas, são histórias tristes, né? E a gente não tá trabalhando isso. Isso vai ter consequências, tá tendo, mas vai ter consequências também de mercado, né? E aí o que a gente tem feito, gente, é agora uma mudança drástica. A gente vai fazer esse ano, começando em, se não me engano, em março, uma grande trilha de conhecimento com todos esses tópicos que eu falei. Então a gente vai falar de disclosure, a gente vai falar de comunicação, a gente vai falar de medicação, a gente vai falar de liderança, cultura de segurança, comprehensive care, gerenciamento de riscos avançado, tudo isso numa trilha distribuída em cursos ao longo do ano. E cursos, obviamente, seriam lindos se fossem presenciais, mas a gente não vai poder fazer presencial de novo esse ano, infelizmente, por causa da Covid. Todos os cursos vão ser online, tá? Então, eu vou pedir para vocês entrarem lá no www.ibs.med.br, depois eu vou pedir para a Vivian colocar aqui o link, e vocês darem uma grande olhada, uma grande estudada nessa grade de cursos que a gente presenteou vocês esse ano. São cursos que não vão possivelmente se repetir o ano que vem, só se a gente tiver, assim, um grande motivo, mas para o ano que vem a gente já está pensando em outros assuntos. Então, essa coisa dos cursos inéditos é um movimento que veio para ficar no IBS, né? Porque a gente entende que se a gente não oferecer isso para vocês, o Brasil vai ficar para trás mesmo, né? Aqui fora as coisas estão acontecendo num movimento muito rápido, temas muito bacanas estão entrando no campo hospitalar, no campo de saúde, e a gente não está acompanhando aí no Brasil. A gente ainda está falando de segurança do paciente básico, gente, já passamos dessa fase, isso já tem que estar implementado. A Sueli falando, as perdas são muito grandes pelo distanciamento das famílias, os históricos dos pacientes não são conhecidos, complicando mais ainda a experiência do paciente. Comunicação, né, gente? Comunicação, mais uma vez, impactando no paciente e em paciente Covid também. Então, vou pedir então para vocês entrarem lá no nosso site www.ibs.med.br, olharem essa grade de cursos, e a gente está com uma super presente para vocês, que é, se você se interessar por fazer toda a trilha, dos 6 cursos da trilha, que vão acontecer ao longo desse ano, que você pode dividir em 12 vezes, você pode fazer de maneira facilitada, não tem problemas. 12 vezes, tá, gente? A gente só finaliza o pagamento ano que vem. Se vocês fizerem todos os cursos, os módulos, vocês ganham o último módulo, que é inovação. O Ellen falando, muito bom, inovação. Então, além de tudo isso que eu falei, existe um módulo final do Governança Clínica, que é aprender inovação. Aprender novas práticas, aprender novas ferramentas, aprender o que eu posso implementar. E eu não tô falando de tecnologia, gente. Quando a gente fala inovação, às vezes a gente pensa de super softwares, computadores maravilhosos, BI. Não é isso, gente. Inovar tem sistemática, tem práticas, tem ferramentas para isso. A gente pode implementar numa pequena clínica de vacinação que não tem recursos financeiros, até um mega hospital. Tá? São ferramentas, são práticas que são interessantes. Então, toda essa trilha é multidisciplinar. Vão ter médicos, farmacêuticos, enfermeiros, vários palestrantes de ponta oferecendo aí esses temas. Para cada um desses cursos, vocês ganham certificados separados, mas para quem cumprir toda a trilha, a gente vai oferecer um certificado de Expert em Governança Clínica. Algo que não existe no nosso país, tá? E eu tenho certeza que quando, lá no processo seletivo da RH, vocês chegarem com esse tipo de conhecimento, vocês vão se destacar muito mais do que os outros candidatos, porque governança clínica é algo que veio para ficar, é algo que
A alta direção das organizações, principalmente hospitalares, estão de olho, porque a governança clínica diminui custos, aumenta a segurança, aumenta a experiência positiva dos pacientes e familiares. E a gente vai falar sobre esse assunto o ano inteiro. Então, assim, vai ser mais um motivo de todo mundo estar sabendo, de todo mundo saber a importância. Então, ser um expert em governança clínica vai fazer a diferença para vocês. Ok? Não sei se vocês têm perguntas, eu falei demais, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar esse cronograma de cursos inéditos que a gente programou para o IBS esse ano. Cursos que talvez não se repitam ano que vem eu já tenho pelo menos 4 temas desenhadíssimos, temas inovadores também para implementar. E vai ser a onda agora, a gente não tem tempo de ficar repetindo tópicos, a gente tem muito para aprender, a gente tem muito para alinhar o profissional brasileiro ao profissional do exterior. E eu acho que como diretora científica do IBS eu tenho uma responsabilidade importante para isso. O Júnior Almeida pergunta qual que é o valor dos cursos. É mais ou menos na faixa de R$600 cada um, 600 e alguma coisa, eu não lembro direito efetivamente, mas é mais ou menos nessa faixa, tá, Júnior? Tem alguns cursos que são de 2 dias, aí aumenta um pouquinho, mas a média do curso de um dia é mais ou menos esse, que é uma média já de muitos anos no IBS, né? A gente não teve aumento dos valores de cursos, apesar de estar oferecendo cursos tão inovadores. A Cláudia Matias falando, a experiência do paciente e sustentabilidade dependem disso, com certeza, Cláudia, com certeza. E falar de cuidado centrado é um dos pilares, né? Falei aqui acho que uns 15 pilares, eu me empolguei, tem muito mais do que 15 se a gente for pensar, mas tá tudo aqui distribuído ao longo desse ano que a gente vai falar de governança clínica. Então eu tenho certeza que vai ser muito bacana, eu vou participar de vários desses cursos como palestrante. E estou aí super motivada para que a gente discuta esses temas, implemente esses temas nas nossas organizações de saúde. E, obviamente, o final é o paciente mais seguro, é o paciente mais positivo quanto à sua experiência, é a gente mais valorizado como profissional de saúde, isso é importante também, né? É a nossa valorização como educação continuada e, enfim, né, a alta liderança sabendo exatamente o que é governança clínica e a gente podendo implementar da melhor maneira. Júnior Almeida falando aqui, obrigado, parabéns, perfeito. Jonas, eu falei Júnior, é Jonas. Obrigado, Jonas. A Aline falou, vou tentar fazer, muito importante isso. Faz, Aline, tenho certeza que você não vai se arrepender e, enfim... A Cláudia falando, o primeiro curso que fiz foi de experiência do paciente no IBS, marcou minha carreira. Que bom, Cláudia, eu sei que você seguiu carreira nessa área, né? Se desenvolveu depois bastante nisso e é isso, né, gente? A gente começa a lançar sementinhas sempre no IBS, desses novos assuntos, dessas novas inovações e depois os outros tentam copiar. Eu sempre falo, a gente traz inovação e aí fica todo mundo de olho, copia, mas assim... Os copiadores vão ter que ser muito rápidos, porque ano que vem a gente está lançando outros temas de novo. E é isso, lançando tendência, trazendo as tendências do mundo o tempo todo, gente. Eu digo pra você, todos os dias eu leio 1, 2, 3 artigos científicos, eu tô antenada no que tá acontecendo, eu recebo mails das principais revistas. Então, assim, a minha função como diretoria científica é estar antenada ao que está acontecendo, é trazer ciência para vocês nas lives, nos cursos gratuitos, nos cursos pagos, nos cursos EAD, nos cursos em Compre. Todos os cursos do IBS passam pelo meu crivo, passam pela minha aprovação, todos os palestrantes são gerenciados por mim. E é isso que faz aí a parte de cursos do IBS ser tão reconhecida, né, pela sua excelência, porque é esse cuidadinho de mãe, né, esse afago que a gente faz para que nada saia de dentro dos nossos valores, de dentro do que a gente entende como importante no ramo científico, né, sempre baseado em evidências. Aline falando, você é muito competente, simpática e passa segurança com simplicidade. Que bom, Aline! Infelizmente, aqui no Brasil, em especial Bahia, não há incentivo do governo para implementar essas ações nas unidades de saúde. A cada profissional buscar o conhecimento por conta própria. Infelizmente, essa é uma realidade, mas assim, a gente não pode ficar esperando também, né, Aline? Acho que a gente tem que se planejar, tem que aproveitar esse momento em que a gente está muito em casa e é um momento de desenvolvimento profissional, um momento que você tem que chegar
Chegar do trabalho, se você não tá em casa, né, trabalhando em home office, chegar do trabalho, tipo, você não pode sair, você não pode fazer muita coisa, vai estudar, gente, aproveita esse ano para estudar, porque pode ser que ano que vem as coisas mudem, né, com vacinação, pode ser que daqui a pouco a gente tenha um pouco mais de liberdade, mas enquanto a gente não tem, aproveita para ler livros, estudar, acompanhar o que está acontecendo no mundo, para que isso faça o diferencial. Né? Quando a gente voltar ao nosso normal, o mercado de trabalho vai estar extremamente aquecido e em busca desses profissionais que se atualizaram durante a pandemia. Né? Então, é importante a gente estar ativo nisso, de se desenvolver, é muito importante. A Cláudia falando, quero fazer os cursos, que bom. E a Juliana colocando aqui, para acessar a trilha, acesse o link que ela colocou aqui, ou aqui, gente, no Instagram, quando vocês fecharem a live, na nossa bio, que é esse cabeçalho, né, do Ives, tem um link, nesse link você consegue acessar a página dos nossos cursos. A Aline falando, é buscar para se desenvolver, mas até para colocar o aprendizado em prática na instituição pública. É bem difícil, mas não é impossível. Vamos lá, todos firmes, fortes e, mais importante, se você tem poucos recursos, peça pelo menos para sua organização pagar por aquele curso do Treinando o Treinador, que é o último curso do ano, último ou penúltimo curso do ano. Desenvolva essa pessoa que vai fazer educação continuada na sua organização, que pelo menos aquilo que você conseguir colocar em prática, você vai ter um profissional do seu lado e garantindo a implementação, garantindo que isso é desdobrado para os profissionais assistenciais, né? E não só assistenciais de apoio, administrativos e assim por diante. Conhecimento é muito importante para a vida, muda a nossa forma de agir, muito bem. É isso aí, gente. Obrigada. Falamos bastante aqui. Fica aí o convite para quem chegou depois. Entra no www.ibis.med.br, dá uma olhadinha em todo o cronograma de cursos que a gente tem de agora até o final do ano. O curso de março é um curso à parte. Ele é um curso que fala, que o Dr. Rafael Munerato, fantástico, vai falar sobre gestão de clínicas. Então, como é que você, gestor, médico, gestor, faz a gestão da sua pequena unidade não hospitalar. Vai ser muito bacana falar de aspectos administrativos. Concordo mesmo que esse ano será de muita atualização, estudos e busca por conhecimento, porque quando voltarmos ao normal estaremos bem alinhados com a realidade. Tem que ser, é um movimento, a gente tem que se preparar, tem que estar afiadíssimo para quando as porteiras se abrirem, a gente tá ali na ponta, a gente tá falando, ó, eu tenho essa expertise que o concorrente ali não tem, então eu sou o cara, né? Eu mereço essa vaga. É isso que a gente tem que falar. A gente tem que ter foco, meta, planejar o ano, planejar aquilo que a gente vai aprender esse ano e como é que a gente tá querendo estar preparado para quando essa pandemia acabar. Sabe-se lá quando, mas eu tenho fé que é breve. Talvez final do ano, talvez começo do ano que vem, mas a gente tem aí um norte, a gente tem como se preparar para tudo isso. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos, muita saudade de vocês, essas lives são fantásticas, como sempre, gosto muito dessa interação que a gente tem com vocês, essas perguntas. E obrigada aí, pessoal do Facebook, obrigada, pessoal do Instagram. A live fica disponível por 24 horas aqui no Instagram. Depois a gente vai lá pro YouTube, canal Geração de Excelência, para quem quiser rever e quiser fazer as anotações das mais de 15 práticas de governança clínica que a gente falou aqui. Beijo, até mais. Deixa eu fechar aqui.